Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, cumprimento em primeiro lugar aos meus pares, dou por iniciada a sessão do dia 4 de dezembro de 2018 da Igreja Quinta Turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os meus pares, a ilustre representante do Ministério Público, aos senhores e senhoras advogados presentes, os estagiários e estudantes de direito que a casa estejam presentes e aos nossos funcionários. Em primeiro lugar, gostaria de colocar em votação a ata da sessão próxima passada. Tranquilo, aprovado. Aprovada por unanimidade. Algum registro a ser feito? Foi a posse do Dr. Weber, nós já consignamos aqui, não já da outra vez? Nós já conseguimos. Já foi devidamente mencionado. Lamentado. Então, portanto, eu vou pedir à nossa secretária que comece o pregão com os processos em preferência regimental, em primeiro lugar, das sustentações à distância. Primeiro, com sustentação oral à distância, está na sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. O processo é o número 3 da pauta. É o 10.073-43-2017, é um RO. Recorrentes Carlos Alberto Consentino e Incidente do Brasil Indústria e Comércio Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Cláudio Vitor Ribeiro, pelo reclamante. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, senhor presidente. Vossa Excelência está nos ouvindo? Sim, perfeitamente. Pois não. Doutor, eu vou pedir ao relator que leia a conclusão do voto para orientação de Vossa Excelência na sustentação oral. Combinado. Estou conhecendo Doutor os Paulo recursos Maurício. interpostos, a colha preliminar suscitada pelo reclamante para afastar a extinção do processo declarada na origem relativamente ao pedido R da inicial, no mérito do provimento aos recursos para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Com a palavra, doutor. Muito bem. Boa tarde, senhor presidente, digníssima representante do Ministério Público do Trabalho, demais servidores, colegas aí presentes. Sustento pelo reclamante, recorrente, também recorrido, Carlos Alberto Consentino. Trata-se de uma reclamação trabalhista da origem aqui da Vara do Trabalho Única de Itajubá, sul de Minas Gerais, na qual a respeitável sentença julgou parcialmente procedente. O nobre desembargador relator já adiantou o seu voto, proposta de voto, de acolher a preliminar, na qual foi extinta sem resolução, mesmo porque se confunde com o mérito, mas eu vou ter apenas, nobres desembargadores, quanto ao pano de fundo, que seria uma doença ocupacional, né, um acidente de trabalho equiparado. Muito bem, a reclamada trata-se de uma indústria de sabonetes, popularmente conhecida aqui na região como Egidente, mais de 1.000 empregados. O reclamante trabalhou por cerca de 4 anos na reclamada e ficou um certo período, inclusive, afastado pelo INSS em razão das suas doenças que o acometeram. O que se destaca quanto ao mérito, que é a doença ocupacional, o reclamante passou por um rigoroso exame admissional, estava apto sem restrições. O cargo dele era torneiro mecânico, fresador, setor de ferramentaria, e o que se originou a patologia nele foi doenças relacionadas ao ombro direito, à coluna e posteriormente ao ombro esquerdo. Eu destaco resumidamente as doenças que foi a ruptura do tendão supraespinhal, a tenossinovite da cabeça longa do bíceps, tendinopatia crônica do manguito rotador, bursite subacromial, subtiltoides, lipoatrofia dos ventres musculares, ou seja, doenças relacionadas especialmente ao ombro direito dele. Inclusive, para facilitar o julgamento dos experientes e nobres desembargadores, foi colecionado fotos com a inicial, demonstrando a clarividente doença e dano estético no corpo do reclamante. Então, diante desse contexto das doenças ocupacionais,
até foi ponderado, sustentado na inicial, quanto à responsabilidade objetiva, conjugando os quinais, né, a própria indústria de sabonetes com o seu quinai no grau de risco 3, ou seja, grave. Eu destaco inicialmente a responsabilidade objetiva disposta no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que garante à vítima, né, no caso o reclamante, a responsabilidade objetiva pela tanto a teoria do risco integral ou não integral, o risco profissional, o risco criado ou do risco proveito, como também pelo nexo técnico epidemiológico, disposto no artigo 21A da Lei 8.213 de 91. Então, a responsabilidade objetiva é o que se requer e, sucessivamente, a responsabilidade subjetiva foi também provado pelos 2 laudos periciais, né, a produção técnica, relacionado à incapacidade do reclamante e, especialmente, a origem, o agravamento da doença. Após o retorno do afastamento previdenciário, ele voltou para o mesmo ambiente de labor, voltou na mesma função e não foi respeitado as restrições. Então, o que se requer seria essa majoração do dano moral e dano material concedido na primeira instância, e o dano estético, porque as fotos são claras, juntadas com o inicial, no intuito do próprio ombro dele, né? Além de ficar desproporcional, né? Não precisa de muita ciência da medicina para verificar que o corpo do reclamante ficou prejudicado, né, esteticamente. E a própria Constituição Federal, no artigo 5º, garante a ele essa indenização. No mais, diante desse contexto, eu saliento que a reclamada ela não cumpriu rigorosamente a NR 17 relacionada à ergonomia, a NR 12 relacionada às máquinas e equipamentos. Ainda na 17, foi juntado o análise ergonomia técnica posterior à saída do reclamante na reclamada. Ele saiu em janeiro de 2015, o documento é de 2016. Então, com a devida vênia, a reclamada não se atentou em controlar, eliminar esses agentes nocivos, né, disposto lá no artigo 157 da CLT, como também atenuar, controlar os agentes nocivos à saúde do reclamante. Também foi foram juntadas fotos dos maquinários, dos equipamentos, inclusive com desníveis no piso, com, abre aspas, gambiarras, fecha aspas, né, de desnível do piso da própria fábrica que o reclamante elaborava. Então, com a devida vênia ao juiz de origem, requer-se essa prevalência, né, do reconhecimento das doenças como ocupacionais e, consequentemente, o reconhecimento da estabilidade provisória de 12 meses e as respectivas indenizações, especialmente o fundo de garantia, também já adiantado pelo nobre relator, a diferença de 9% entre o auxílio-doença, que é 91%, por auxílio acidentário, que é 100%, e, no mais, a exclusão dos honorários comerciais das partes, na qual o nobre relator também já adiantou, pois o artigo 791A da CLT, vigente desde 11 de novembro de 2017, não se encaixa, não se amolda ao presente caso, pois a reclamação trabalhista está juizada antes mesmo da edição como da própria vigência da lei. É o que se requer, Excelência. Pois não. Doutor Paulo Maurício, com a palavra. Vou me estender, estou mantendo a decisão íntegra, em todos os aspectos da tentação. Em especial, a questão que houve aqui foi uma concausa, e não uma causa direta, específica. Houve concausa. E a fixação dos valores, eu entendi que estão adequados ao caso. Estou mantendo integralmente todas as matérias. Doutora Luciana, com a Eu palavra. também estou de acordo inteiramente com o relator. Doutor Júlio. Inteiramente de acordo, Excelência. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Obrigado, bom trabalho a todos. Tchau, tchau. Obrigado. O 8 é uma sustentação oral de Juiz de Fora, mas está aguardando ainda em outra turma, né? Está em outra sessão
conectado, Juiz de Fora. Então, passaremos à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo, com uma sustentação oral à distância de Coronel Fabriciano. O processo é o 28 da pauta. É um RO 10.770-82-2016. Recorrente é o Sindipa e recorridos Sanquil S.A. e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção e do Mobiliário de Patinga e outro. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Lucas Antunes Barros, pelo Sindipa, é à distância, Coronel Fabriciano, e Leonardo Eleutério Campos, pela recorrida Sanquil, é presencial. Boa tarde, doutores. Doutor Lucas, está me ouvindo? Sim, perfeitamente, excelência. Pois não. Eu vou pedir ao relator, ao desembargador relator, que leia a conclusão do voto por orientação de Vossa Excelência na sustentação. Ok? Obrigado. Pois não. Doutor Júlio, com a palavra. Perfeitamente, excelência. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo terceiro consignatário, Sindipa, e das respectivas contrarrazões, rejeita a preliminar suscitada pela consignante. Estou rejeitando igualmente as preliminares de nulidade e carência de ação. E no mérito, o provimento é parcial ao recurso, apenas para reduzir, arbitrando em 15%, o percentual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Estou entendendo que fica inalterado o valor da condenação. Pois não. Doutor Lucas, com a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, excelência. Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores, componentes dessa turma, que com tanto afinco se detém ao julgamento desse caso e que hoje nos traz aqui porque entendemos que há elementos importantes a serem destacados no caso concreto para o julgamento do caso. Ressaltamos principalmente alguns pontos fáticos antes de entrar necessariamente na discussão jurídica que envolve, notadamente porque há anos a Sanquil S.A., consignante, ela sempre recolheu o imposto sindical em favor do Sindipa, né? E justamente agora, após décadas, vem ser instaurada essa discussão jurídica. E isso se deve, a nosso ver, porque em 2013 uma nova diretoria tomou posse na entidade, tomou posse no Sindipa, passou a ter uma postura sindical combativa e distinta do que habitualmente ocorria na entidade. Inclusive, a gestão anterior do Sindipa era dirigida por um grupo sindical que foi objeto de ação civil pública com o Ministério Público do Trabalho, em que a consignante e demais terceiras aqui da região, os Minas e os Minas Mecânicas como tomadoras, foram todas réis em desconsórcio passivo, envolvendo questões relacionadas a fraudes na representação sindical. Inclusive, a consignante, nesse processo, assinou um acordo judicial despendendo valores como forma de ressarcir essas más práticas existentes. Com a posse dessa nova gestão, essa, entre aspas, farra sindical existente na região foi literalmente encerrada. Passou-se a ter um sindicato combativo que realmente buscasse defender os interesses dos trabalhadores, e isso realmente passou a incomodar. Na época, o antigo presidente do sindicato, ele tentou fundar um sindicato, que é o Sintranvaço, que é um dos consignatários dessa ação, e foi o ofício que ele protocolou na empresa que deu ensejo a toda essa discussão. Esse ofício foi pleiteando o imposto sindical e, por via de consequência, a representação sindical. Na oportunidade, a empresa também moveu uma ação e incluiu no polo passivo o sindicato também da construção civil, com que, na decisão da primeira instância aqui, acabou por entender como legítimo representante o sindicato da construção civil. Os pontos que a gente destaca na discussão jurídica, né, que envolve o caso, é principalmente o seguinte: no momento, na discussão de primeira instância, não foi dada oportunidade para as partes se manifestarem sobre as defesas dos demais consignatários, que, a nossa ver, viola o artigo 548, inciso 3º do CPC, que é uma condição prevista para que os demais consignatários possam se manifestar para as demais defesas. Entendemos que, diante das circunstâncias do caso, que envolve aqui na região as relações antissindicais existentes em conluio do sindicato com a empresa, também ensejaria a atuação da MPT no caso, que também não ocorreu.
é uma outra questão que trazemos porque é específica desse caso. No que tange já a questão do mérito dessa ação, excelências, nós entendemos que um dos consignatários, que é o Sintravasso, ele teve no curso, depois que ele protocolou esse ofício, posteriormente foi movida uma ação pelo Sindipa que conseguiu anular a fundação desse sindicato por fraudes na sua fundação. Então o caso dele é de ser extinto o processo, não deve nem ser julgado mérito. E no que tange ao Sindicato da Construção Civil, que foi o vencedor em primeira instância, esse nem sequer pleiteou imposto sindical, tem nem interesse para compor a lei de teria. E, a nosso ver, adentrando no principal ponto da discussão, que envolve o mérito da causa, a representação sindical, nós consideramos que a Sanco S.A., consignante, ela é uma empresa que, na própria ação, ela se conceitua como quem fornece serviço de apoio à operação na área interna da Uzi Minas. E ela enumera um rol de mais de 20 contratos de prestação de serviço que ela tem na área, envolvendo diversas partes do complexo processo industrial siderúrgico. Então, nós não conseguimos identificar na Sanco S.A. uma atividade preponderante, porque ela é prestadora de serviços ecléticos, ela pode prestar serviço para diversas empresas, para diversas indústrias. Não há como identificar qual é a atividade preponderante. E, a nosso ver, por essa situação, o enquadramento sindical dos trabalhadores também deve ser diversificado, da mesma forma como é a realidade dessa prestação de serviço. E o que a tese nós defendemos é que, diante dessa falta de uma atividade preponderante, a atividade dela deve ser considerada aquela do seu tomador de serviço, que é para quem seus trabalhadores estão contribuindo, estão efetivamente prestando serviço para a consecução daqueles objetivos finais, do tomador, daquela unidade de produto. A nosso ver, o próprio conceito de categoria profissional previsto no artigo 511, parágrafo 2º, contempla esse tipo de situação, ao delimitar que são as similitudes das condições de vida decorrentes da prestação de serviço na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares e conexas, que, a nosso ver, é o caso. Toda atividade que a Sanco presta na área das minas e nos inúmeros contratos que ela listou na sua inicial, tem total afinidade com a atividade de metalurgia e siderurgia e faz atrair a representação sindical do sindicato. Observamos ainda que o foco central é identificar a realidade de toda essa prestação de serviço e não se conter em atos constitutivos, em cadastro CNPJ, e sim no que realmente está sendo prestado. Qual é aquela atividade econômica na qual o trabalhador realmente está empregado? Para aí sim, no paralelismo, ser identificado o verdadeiro representante sindical desses trabalhadores. Ainda, nessas discussões que envolvem representação sindical, acreditamos que todas as decisões devem ser tomadas com muita razoabilidade e muita proporcionalidade, porque uma mudança repentina de representação sindical pode ter efeitos maléficos para toda uma categoria, ainda mais da forma como está sendo. Principalmente porque os trabalhadores da Sanco têm uma legitimidade reconhecida já com o Sindipa, que já dura há décadas. Uma parte considerável dos empregados são filiados ao Sindipa. Então, toda essa situação, de fato, já consolidada, historicamente, que gera legitimação, reconhecimento para os trabalhadores dessa representação, pode se perder por um sindicato que ele sequer reconhece e sequer teve qualquer representação sobre os aspectos sindicais envolvendo essas relações entre empresa e sindicato. Então, nesse sentido, Excelência, queremos enfocar que essa discussão de representação sindical aqui hoje, ela é totalmente movida pela empresa, é por interesse da empresa, ela não é por interesse dos trabalhadores. E nesses tempos que estamos de reforma trabalhista, de que o negociado sobrepõe o legislado, é totalmente razoável, exige de nossa parte uma consideração e cautela em rever esses tipos de posicionamento, inclusive considerar o próprio bojo da prestação de serviço que é executada na atividade econômica que ela está inserida, para quem que ela realmente contribui para aquele exercício final, para aquela consecução final, para aquele produto final, ainda mais quando os próprios trabalhadores carregam em si uma identidade de que eles são trabalhadores na Uzi Minas, eles pertencem àquela categoria de siderúrgica, de metalúrgica. Nesse sentido, Excelência, por todo exposto, o nosso pleito é pela reforma do julgado, para reconhecimento da representação sindical do sindicato, por via de consequência, a destinação do imposto sindical objeto do feito. Excelência, muito obrigado. Obrigado, senhor, doutor. Doutor, por favor, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de quem ouso cumprimentar os demais membros dessa egrégia turma, órgão do parquê, senhores servidores, nobres colegas, muito boa tarde. Senhor presidente, em que pese o voto do eminente relator atender aos anseios da consignante,
Alguns pontos relevantes trazidos da tribuna pelo nobre colega, a quem também rendo minhas homenagens, precisam ser destacados da tribuna, senhor presidente. É incontroverso que a consignante possuía, sim, acordos coletivos firmados com o Sindicato dos Trabalhadores dos Metalúrgicos e Siderúrgicos do Vale do Aço, senhor presidente. Tanto que, sob meu patrocínio, inclusive, tivemos dissídios coletivos tratados aqui nesse tribunal. Isso é uma matéria incontroversa, senhor presidente. Entretanto, e diferentemente do que aduz o meu colega com máxima vênia, desde que nós, e aí digo em nome pessoal, assumir o patrocínio dos interesses da companhia perante o Poder Judiciário, expôs o entendimento segundo o qual seus empregados não são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores de Metalurgia e Siderurgia, senhor presidente. Não fosse a questão de ultrapassada já a questão da súmula 331, o meu entendimento era muito básico. Se eles são verdadeiramente trabalhadores da indústria siderúrgica e da indústria de transformação, a terceirização seria ilícita. A atividade a ser desenvolvida e prestada pelos empregados da Sankyo em favor da Usiminas seria de siderurgia, portanto, atividade fim, e nesse contexto, uma terceirização ilícita. O que data máxima vênia não é o caso dos autos, senhor presidente. O colega disse, atividades de apoio, atividades meio, assim entendidas aquelas que são prestadas em montagem, manutenção, limpeza industrial e logística. Essas são as atividades, trocando em miúdos e em pouquíssimas palavras, as atividades desenvolvidas pela consignante na área da Usiminas. Atividades meio, senhor presidente. E com toda a vênia é da lei. A representação sindical não se dá por escolha da entidade sindical e não se dá pela escolha da empresa, se dá pela atividade desenvolvida e pelo corpo de trabalhadores que desenvolve determinada atividade. Pois bem, senhor presidente, em que pese já o nosso parecer firmado por escrito no sentido que o Sindipa não era o representante dos empregados da Sankyo e de outras empresas que representamos no Vale do Aço, vale destacar, optou por bem o empregador, advogado e órgão de consulta, a manter ainda por mais 1 ou 2 anos a negociação sindical, as negociações coletivas com o Sindipa. Pois bem, senhor presidente, como também destacou o colega e fato em controvérsia, a empresa foi provocada por um sindicato ainda incipiente, especializado em montagem e manutenção industrial e, consultados pela empresa, novamente reafirmamos o entendimento já posto no passado, no sentido de que o Sindipa não era o representante dos trabalhadores. Pois bem, senhor presidente, contratados que fomos para propor as ações, entendemos por bem incluir no polo passivo o Sindicato dos Trabalhadores da Metalurgia, que era com quem havia os acordos coletivos firmados, o sindicato que postulava a contribuição, a já extinta contribuição sindical, e por consectar a representação sindical, e aqueles que entendíamos nós, insisto, como consultores jurídicos, os legítimos representantes da categoria no Vale do Aço, senhor presidente, o Sindicato da Construção Civil. Pois bem, senhor presidente, a ação tramitou regularmente, as provas foram produzidas e a sentença teve por bem em julgar procedente a consignação, parcialmente procedente, para declarar exatamente o Sindicato da Construção Civil, aquele mencionado da tribuna pelo meu colega, e que por nós, enquanto consultores e assessores jurídicos, foi indicado como representante da categoria, como sendo, de fato, o representante da categoria. Não há que se falar aqui, com máxima vênia, em alteração vertiginosa. O que se busca, senhor presidente, é a aplicação da lei. Vivemos todos sob o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, senhor presidente, um juiz conhece a lei. É o império da lei. Lei 511 está lá. A questão é essa. Não há que se dizer em que questões a látere, disputa por grupos sindicais adversos, ações que não foram julgadas, foram extintas por transação. Essas questões a látere são absolutamente irrelevantes. O que importa é o império da lei. E, nesse sentido, senhor presidente, eu peço vênia para render minhas homenagens ao voto do eminente relator, que, como disse no início da minha fala, atende às pretensões e aos anseios da consignante, senhor presidente. Peço vênia por ter feito uso da palavra, uma vez que o voto não nos favorece, mas entendemos que era necessário esses esclarecimentos diante do que se manifestou o colega da tribuna. Muito obrigado. Doutor Júlio, por gentileza. Senhor presidente, como eu já adiantei, eu estou rejeitando todas as preliminares suscitadas
E no mérito, o voto é muito longo, mas ele apenas tem uma longa fundamentação convergente com os termos da douta sentença recorrida, que eu entendo que aplicou corretamente o direito à espécie. Então, eu estou mantendo o meu voto e o provimento é apenas naquela parte que eu mencionei, no que pertine aqui ao apelo para reduzir a verba honorária. Mantenho o voto da Tavena. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Maurício. Acompanhando integralmente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Boa tarde, senhor presidente. Muito Boa obrigado. tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Passaremos Está pronto ainda não? Voltaremos então à sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires, que há uma preferência regimental, advogado com escritório fora da região metropolitana de Belo Horizonte, advogado de Varginha. O processo é o 17 da pauta, que é o 10.684, 39/2017. Recorrentes Helena Maria Figueiredo Andrade Costa e Banco do Brasil S.A., recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Gabriel da Silva Carvalho Fernandes Mendes, pela reclamante. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Paulo Maurício, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Estou conhecendo dos recursos interpostos, exceto no apelo do reclamado, os itens ilegitimidade passiva de causa do pedido de reflexo do benefício pago pela Previ, e desconsórcio necessário, ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quanto à real natureza e valor da anotação da CTPS, CTPS não é contrato de trabalho, prazo prescricional trabalhista, protesto interruptivo da prescrição, violação do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, da impossibilidade de interromper a prescrição, o processo de trabalho, por meio de protesto, por ausência de permissão constitucional, também hierarquia das normas e supremacia da Constituição Federal, da impossibilidade de se acatar o protesto por incompatibilidade com o processo de trabalho, OJ 392 da SDI, não analisa o caso sobre este aspecto, e da natureza jurídica do direito tutelado pelo protesto, por inovação recursal. E os tópicos de condenação e honorários advocatícios, dos reflexos em licença-prêmio e dos reflexos das verbas postuladas na gratificação semestral, por falta de interesse recursal. Eu acolho a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para o exame do julgamento do pedido de repercussão das verbas salariais deferidas no plano de aposentadoria privada da Previ, julgando-se o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do 485-4 CPC 2015. Eu afasto as demais preliminares suscitadas, acolho a prejudicial para declarar a prescrição total do direito da autora relativa aos interstícios, pedido da letra I, folhas 31, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 4872 do CPC 2015. Rejeito as demais prejudiciais, no mérito eu nego provimento ao recurso reclamado, dou passe ao provimento ao apelo do reclamante, para determinar que a correção monetária seja feita com base na TR até 24/3/2015 e IPCA a partir de 25/3/2015. Doutor Gabriel, por gentileza, com a palavra. Pois não, excelência. Na pessoa do qual cumprimento os demais presentes, excelentíssimo relator, demais desembargadores, ilustre representantes do Ministério Público, servidores da Casa e os demais colegas presentes ao plenário. Gostaria então somente de registrar aqui, em primeiro lugar, as congratulações da classe. Hoje foi falado que o tribunal foi reconhecido o direito ao selo diamante por parte do CNJ, né? É um selo inédito, nenhum tribunal conseguiu conquistar o selo por enquanto, né? Então somente o Tribunal de Minas, e fazemos aqui o mérito, registramos o mérito necessário ao TRT. Nós advogamos em outros tribunais de outras regiões e sabemos que é merecido o selo reconhecimento em razão da celeridade e todas as demais qualidades peculiares ao tribunal.
Vou tentar ser breve aqui em razão dos vários temas, Excelência. Primeiro ponto, com relação à discussão da Previ, que foi recolhida a preliminar de incompetência material da Justiça. A ideia nossa, Excelência, é tão somente fazer o aporte financeiro, a reserva matemática na Justiça do Trabalho, de acordo com aquilo que foi proferido pela sentença e mantido aqui pelo Tribunal, para aí sim, no segundo momento, na Justiça Comum Estadual, fazemos a discussão diretamente contra a entidade privada, que é de recomposição daquilo que foi deferido na Justiça do Trabalho. Nesse sentido, eu suscito aqui, nós suscitamos em contra-razões do apelo, um precedente da SBDI de dezembro de 2017, exatamente nesse sentido, porque a pretensão nossa não é nada diretamente contra a Previ, então somente contra o empregador, a fim de que faça a dedução das contribuições pertinentes. Abro aspas para ler a ementa. Obrigação de recolhimento pelo empregador das contribuições para a entidade de previdência, por se tratar de reflexos decorrentes da decisão que reconheceu os direitos do empregado, não se confundindo com a responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria, sendo a competência da Justiça do Trabalho para exame do pedido. E pedimos vênia nesse sentido para ser mantida a sentença de origem. Segundo ponto, Excelência, e na verdade a discussão mais interessante aqui do ponto de vista para reclamante, que é a discussão da 7ª e 8ª hora, como extra, a reclamante foi admitida no banco no ano de 1982, alçou ao cargo de gerente de relacionamento e a prova oral, a nosso ver, Excelência, considerou no sentido de que não havia uma confiança intermediária, uma confiança distinta dos demais empregados do banco. A sentença de origem se pautou basicamente em 4 fundamentos. Ela possuía subordinados, validava empréstimos e participava do comitê de crédito. 3 fundamentos. E vou me ater tão somente aos 3. O primeiro argumento, possuía subordinados. A prova oral revelou, na verdade, que o assistente que prestava contas, não só reclamante, era o assistente de todo o setor. Ele ficava disponível ao setor de vendas do banco. Então, havia vários gerentes de relacionamento, então somente um assistente, que em tese não era subordinado diretamente ao reclamante, e sim ao gerente de negócios, que é outro gerente intermediário do banco. Nesse sentido, a testemunha João Deon falou, abre aspas, que as tarefas feitas pelo reclamante também podiam ser executadas por empregados de nível inferior, sem cargo, que o assistente gerente reclamante auxiliava todos os gerentes. Segundo a testemunha, que o reclamante tinha um assistente a qual trabalhava para outros gerentes também, que o senhor Weber trabalhou com a reclamante sendo assistente dela e dos demais gerentes do setor. E aí, Excelências, na verdade, compreendemos que o fato de ter um assistente vinculado dentro do plano de cargos e salários do banco, por si só, não revela que há uma confiança intermediária, não revela que ela tinha, de fato, um subordinado, até porque, para todos os efeitos, ele fazia exatamente as mesmas atividades da reclamante enquanto gerente de relacionamentos. A única diferença é que a reclamante participava formalmente do comitê de crédito, que é o terceiro tema que nós vamos tentar afastar aqui também. Segundo ponto, validava empréstimos. E aí, nesse sentido, nós fazemos até uma digressão no nosso recurso, porque a validação de empréstimo, na verdade, é feita pelo próprio sistema. A reclamante não tinha tal autonomia. Ela tão somente verificava se eram atendidas as condições e a validava de acordo com o sistema. Quando muito superava a alçada determinado pelo sistema, aí sim ela tinha que consultar, na verdade, o gerente geral. E o gerente geral, para todos os efeitos, era quem validava ou não o empréstimo. E aí, a própria testemunha do banco, abre aspas aqui, havia respondido de uma forma, ela retificou o seu posicionamento. Abre aspas. Que, retificando o dito anteriormente, afirma que a reclamante não tinha poderes para deferir nenhuma operação sozinha, mas apenas através do comitê de crédito. Ou seja, ela não tinha liberdade nem autonomia para deferir o empréstimo ou que seja produto do banco. E o terceiro tema, participação no comitê de crédito. As testemunhas deixaram claro, Excelências, que, na verdade, a participação da reclamante era meramente pro forma. Ela sequer tinha poder de veto. A decisão era totalmente tomada pelo gerente geral da agência. E assim cito novamente a prova oral. Abre aspas, que o comitê de crédito é formado por 3 gerentes, sendo que se 2 gerentes de atendimento foram favoráveis a determinada operação e o gerente contra, a operação não sai. Que o gerente de atendimento é apenas para formar quórum, chegando a hipótese de ser substituído em caso de discordância por outro que concorde com a operação. Que o comitê de crédito era virtual. E assim reiterado pelas demais testemunhas do banco. Superado esses 3 pontos, que foram os pilares da sentença, a prova oral ainda revela, Excelência, tentarei ser breve aqui,
que a reclamante não tinha procuração em nome do banco, não podia operar, representá-la perante terceiros, a função essencial dela era a venda de produtos, essencialmente, assim como também assistente da gerência. Não possuía subordinados, como já falei, era subordinado diretamente ao gerente de negócios. Seu superior hierárquico era o gerente de negócios também, o gerente intermediário, ela nem se submetia diretamente ao gerente geral da agência. As atividades exercidas eram exatamente as mesmas de um escriturário do banco, ou seja, venda de produtos bancários, não possuía alçada para negociação dos produtos que vendia, a rotina de negócios tinha que necessariamente seguir aquilo que o banco determinava. Sua participação no comitê, como dito, era meramente pro forma, tão somente para cumprir quórum, não tinha poder de gestão e, para todos os efeitos, a prova oral sequer revela que ela tinha, ou talvez um elemento diferenciador, carteira de clientes. Ou seja, ela tão somente estava lá para vender produtos de banco e nem atendia um determinado nicho de mercado. E pedimos vênia do entendimento do relator para que sejam deferidas as 7ª e 8ª horas como extras. Com relação ao segundo tópico, excelências, a ajuda à alimentação, na verdade até me espanta o posicionamento da turma, porque em pesquisa nós já tínhamos verificado que o posicionamento da turma era favorável ao entendimento. A reclamante foi admitida em 1982. E aí, com relação aos períodos, né, o artigo 458 e a súmula 241 do TST são claros no sentido de que o benefício concedido necessariamente tem natureza salarial, independentemente da forma como ele é concedido. Em espécie, e aqui no caso foi em espécie, desde a sua admissão no banco, ou então até em prestação in natura, alimentação diretamente. Seja ambos os casos, a sentença de origem considerou que o mero fato do banco fornecer, desde a sua origem, a alimentação por si só já é indenizatória, mas, na verdade, a natureza indenizatória necessariamente tem que ser declarada ou por convenção coletiva ou então por adesão ao parte. E no presente caso, excelências, a adesão ao parte só aconteceu em 1992, ou seja, 10 anos após a admissão da reclamante na instituição, e a negociação coletiva só veio ocorrer efetivamente em 1987, 5 anos após também a admissão da reclamante na agência. Ou seja, se a admissão dela foi anterior, se a prova efetiva da concessão do benefício, se não havia uma norma negocial ou a adesão ao parte instituindo a natureza salarial só veio ocorrer posteriormente, essa alteração é lesiva. Nós compreendemos que houve lesão ao artigo 468, ao artigo 9º, súmula 241, artigo 458 e ao J403, que nesse caso é claríssimo nesse sentido. Inclusive, suscitamos da tribuna aqui um precedente do desembargador, está de férias no momento, doutor Manuel Barbosa da Silva nesse sentido, inclusive contra o próprio reclamado. Olha, e qual que é a ratio decidente? Se a admissão é anterior à convolução da natureza salarial para a indenizatória, tem que prevalecer a declaração de nulidade desse ato específico. Com relação aos interstícios, excelência, que é o próximo ponto que nós vamos suscitar aqui, a sentença de origem não acolheu prescrição, adentrou ao mérito, e aqui foi acolhida a prescrição. E aí eu peço, havíamos pesquisado a respeito do entendimento da turma, sabemos também do entendimento do TST a respeito, mas nós queremos trazer uma informação nova, excelência. Todos os julgados que nós pesquisamos até então se firmam no sentido de que o benefício teve origem em negociação coletiva. E nós, no processo, provamos que não, na verdade. E aí suscitamos, inclusive, a similitude fática desse tema específico com o tema anuênios, que hoje é objeto de regulamentação por parte da súmula 62 desse tribunal e também já pacificado pelo TST. Ou seja, a reclamante foi admitida em 82, na vigência do plano de cargos e salários de 1977. Esse plano de cargos e salários, na verdade, continuou vigente até a demissão da reclamante, porque as promoções sempre foram trienais, ou seja, as condições de promoção automática sempre ocorreram de 3 em 3 anos. A única coisa que o banco fez foi, a partir de 1997, simplesmente deixou de se cumprir. Havia a concessão automática e a previsão interna, que já, no nosso entendimento, já havia aderido ao contrato de trabalho do empregado. Eu pedi para o senhor concluir que o seu tempo regimental encerrou. Perfeitamente, excelência. Já me encerro aqui. Nós compreendemos, então, que a ratio decidente com relação a esse tema, por ter origem em norma interna, foi incorporado ao contrato de trabalho do reclamante, não poderia, então, ser alterado posteriormente, ainda que por negociação coletiva, justamente por conta desse mesmo entendimento adotado hoje na súmula 62 desse tribunal. Muito obrigado pela oportunidade, excelência. Doutor Paulo. É longo, eu estou mantendo a proposta, só
registrando que a questão da fidúcia da reclamante aqui está demonstrada através do próprio depoimento dela. Quem participa de comitê para empréstimo, para mim, tem fidúcia. Se ele pode ser excluído ou não, o meu ilustre presidente aqui até lembrou um caso que semana passada nós votamos de uma forma até extremamente diferenciada, mas era porque não havia prova. Quanto à fidúcia, era também gerente de relacionamento, como ela. Nesse caso, a prova que foi produzida. Então, eu estou mantendo a proposta integralmente e mantendo a sentença, praticamente. Doutora Luciana, como vota? Eu tenho uma pequena divergência em relação à prescrição relativa aos interstícios, porque tenho decidido no sentido de que ela é parcial. Então, eu fico vencida nesse aspecto. Agora, em relação ao auxílio alimentação, destaco que já analisei vários casos relativos ao Banco do Brasil e há diferenças fáticas em cada caso, dependendo da prova, por conta da data da admissão, por conta da prova de descontos no salário. Então, eu tenho decisões dos dois jeitos. Mas, neste caso aqui, eu estou acompanhando integralmente o relator. Pois não. Doutor Júlio. O relator, doutor Pedro. Então, dessa forma, prevalece o voto. Pois não, só ficando vencida quanto à prescrição relativa aos interstícios. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, exceto no que tange aos interstícios, que a doutora Luciana ficou vencida. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Uma sustentação oral de instância de Juiz de Fora, que já está liberado lá, já está conectado. Não trouxe, eu não. O processo é o 8 da pauta, é um RO 10.324-42-2017. Recorrentes Daiana Aparecida de Souza e a MAC, Associação Municipal de Apoio Comunitário, recorridos às mesmas. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcelo Pereira Assunção, pela reclamante. Qual que é o número dele, querido? Qual que é o número dele? 10.324. Boa tarde, Excelência. Vossa Excelência está nos ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Pois não. Eu vou pedir ao ilustre desembargador relator que lê a conclusão do voto para orientar Vossa Excelência na sustentação oral. Muito obrigado. Doutor Paulo, por gentileza, Daiana. para a leitura da conclusão do voto. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos, afastando as preliminares suscitadas e negando-lhes provimento. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos desembargadores que compõem esta egrégia turma recursal. A matéria diz exclusivamente com relação à indenização por dano moral. E nesse aspecto, não há dúvida de que houve atos ilícitos praticados pela aqui recorrida e recorrente, a AMAC, empregadora da aqui também recorrente. Esses atos ilícitos revelam que a mesma, de modo reiterado, deixou que a reclamante laborasse num estado de ambiente laboral absolutamente inseguro. Inseguro porque trata-se de uma associação em que os trabalhadores lidam diretamente com pessoas em egressos do sistema prisional, viciados em drogas, andarilhos, enfim, alcoólatras, aquelas pessoas que estão realmente numa situação de fragilidade, mas muitas das vezes se voltam com violência contra os próprios trabalhadores que estão ali para acolhê-los. E esse histórico de violência, Excelência, sem que a reclamada tivesse o mínimo cuidado de protegê-los, seus trabalhadores, é que fez com que eclodisse síndromes na aqui reclamante. Ela não só sofreu o típico dano moral, aquele que entristece a alma a
aquele dano moral que causa angústia. Mas a majoração da indenização por dano moral, ela deve ser feita neste caso, porque fixada tão somente em R$5.000. Mas o caráter pedagógico e a gravidade da situação faz com que deva ser refletida novamente essa questão trazida à baila. Por quê? O dano moral, no caso em tela, ele ultrapassou os limites do psique. Tal como numa indenização daquelas pessoas que têm aí os seus nomes negativados, que com a devida vênia também, evidentemente, sofrem uma indenização ou um dano à honra, mas neste caso, esse dano moral, ele se mostra muito mais candente do que o caso de uma simples negativação de um nome perante os órgãos de crédito e que normalmente vem com uma indenização neste patamar. A reclamante, excelências, sofreu e sofre com síndromes que chegaram até ser somatizadas com psoríase e outros elementos de provas que a perícia médica pôde comprovar e trazer ao juízo a certeza de que o dano moral, no caso concreto, foi além do mero aborrecimento à imagem ou à honra da pessoa. Ela atingiu a saúde do trabalhador. E por essa gravidade, por essa seriedade, é que merece ser devidamente reparada e, em relação a isso, majorada a indenização para que possa ser feita a verdadeira justiça. Muito obrigado. Paulo Maurício, por gentileza. Eu entendo até a preocupação do advogado e a situação da reclamante, mas com a devida vênia, eu acho que foi não vou dizer uma opção inafastável, mas foi uma escolha dela trabalhar assim no lugar que causou o que causou. Não há dúvida que ela sofreu aí as intempéries, não há dúvida, aprovado nos autos. Conheço a AMAC, conheço os frequentadores lá, em Juiz de Fora, sei que ela sofreu aí realmente, mas eu fazendo um juízo de valor que é sempre difícil, eu entendi que a decisão de primeiro grau atendeu à natureza, principalmente considerando que ela superou todas as questões, e a questão da psoríase é uma doença autoimune que eu conheço também. Minha mãe tinha psoríase, tem um fundo emocional sim, mas são multifatoriais. Então, estou mantendo a proposta. Doutora Luciana. Eu estou acompanhando o relator, considerando, em relação à questão do dano moral, do valor, considerando a natureza da atividade econômica, porque esse é um juízo de ponderação que a gente tem que fazer também, né? Não se trata de minorar a dor da reclamante, mas também para fixar esse valor é preciso considerar a capacidade econômica do ofensor. Então, nesse caso, eu acho que está razoável, a despeito de, obviamente, não ter preço possível dispensar esse estresse e a doença e a repercussão física desse estresse na vida da autora. Eu estou de acordo. Doutor Júlio. Bom, relator. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Boa tarde, senhor Jean. Boa tarde. Nós iremos agora aos processos físicos, que são muito poucos. Há apenas uma divergência anotada
Então, eu vou pedir à nossa secretária que faça o pregão desse processo. É o processo número 3 da pauta, é um RO 1827-2014-110. Relator, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Revisora, excelentíssima juíza convocada Luciana Alves Viotti. Recorrentes, Fábio Soares Almeida e Saritu, Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário. Recorridos os mesmos, Transimão Transportes Rodoviários Limitada. Pois não. A divergência da doutora Luciana, no que tange ao... Salubridade por Primeiro vibração, lugar, zona B. correção monetária, né? É. E também ao adicional de também. salubridade. Isso, então. Doutor Júlio, como... Eu vou acompanhar a Datavina na insalubridade. Correção monetária, não. Pois não. Eu fico vencido, então, quanto à insalubridade. E a solução do processo é nos seguintes termos. Por maioria, né? É julgado o processo, então, para conhecer o recurso interposto e, no mérito, provejos parcialmente para declarar a responsabilidade solidária da segunda reclamada pelos créditos trabalhistas devidos ao obreiro e determinar a atualização monetária deve ser feita no período, aí fica mantido isso aí. Agora, só que quando nós formos não tem. Tem, Não, eu estou falando. Ah, desculpa. É para dar provimento ao recurso da reclamante, recurso da reclamada, né? Não, nós vamos acrescentar aí. E ainda no recurso da reclamante, dar provimento para reconhecer a insalubridade grau médio até 12/8/2004. Pretendidos. Estou atentando aqui, ele tem... São 4 dias só, porque o contrato dele terminou dia 16 de agosto. Então, eu acho que os reflexos não devem ser deferidos, porque... Peço desculpas aí pela falha. Não devem ser deferidos porque não era habitual, né? 4 dias só de... Ah, não, minto. Desculpa, eu estou... O contrato vigorou até de 2007 a 16 de agosto. Então, na verdade, nós vamos deferir na maior parte do contrato. Então, os reflexos ficam mesmo. Desculpa. O período é longo. 4 dias em que não tem. Não tem. Nesse aspecto, e a doutora Luciana fica vencida quanto à correção monetária. Nos demais processos, não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, considero todos julgados de acordo com os votos dos seus relatores. Não havendo mais nada a tratar nos processos físicos, considero todos julgados, então, e vamos passar, inclusive, nos embargos de declaração. Então, vamos voltar aos processos eletrônicos. Sala do doutor Júlio. Voltaremos, então, à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. O primeiro processo com inscrição nessa sala, após as preferências, é o 22 da pauta.
rito sumaríssimo é o 10.637-10/2018. Recorrente é Vidrominas Indústria e Comércio Limitada e recorrido Rafael Duarte. Está escrito para sustentação oral o advogado Leopoldo Magnani Júnior pela reclamada. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Júlio, por gentileza, para a leitura da Dois conclusão. da pauta, excelência. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e das contrarrazões. Eu, no mérito, estou dando provimento para excluir da condenação o pagamento da indenização por danos morais / existenciais, julgando improcedente a pretensão deduzida. Absolvida integralmente a ré, responde o autor pelo pagamento dos honorários advocatícios com exigibilidade suspensa, nos moldes do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. A inversão dos ônus sucumbenciais, custos processuais pelo reclamante no importe de R$ 160, calculado sobre R$ 8.000, valor arbitrado da causa, isento e autorizada a demandada a reaver os valores recolhidos a tal título. Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de saber se há voto divergente, Excelência. Vossa Excelência se reserva? É. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Maurício? Nem de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, uma boa tarde para o senhor também. Próximo processo é o 11 da pauta, que é 10.274-16/2018. Está escrito para sustentação oral o advogado Davidson Malarco pela reclamada, advogada ausente. Não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, considero esse processo julgado na forma do voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Próximo, por gentileza. A doutora Maria Luísa pediu para aguardar. 7 também pediu para aguardar, que é o doutor Elias. Então, vamos no 52. Então, o processo 52 da pauta é um RO 11.709-71/2016. Recorrentes Leilina Márcia Gomes dos Santos e Censo-Súdico Brasil Comercial Limitada. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado André Luiz de Andrade Martins pelo reclamante. Pela reclamante. Boa tarde, doutor. Doutor Júlio, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Excelência, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante e não conheço do apelo empresário por irregularidade de representação em arguição de ofício. No mérito, dou provimento parcial ao apelo obreiro para acrescer a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, laboradas além da 44ª hora semanal ou 8ª diária, de forma não cumulativa, pelo período em que elaborou no cargo de gerente, observado os demais parâmetros já fixados em primeiro grau, inclusive quanto aos reflexos e período imprescrito. E eu declaro para os fins do artigo 832 da CLT a natureza salarial da parcela acrescida e mantém inalterado, em face da compatibilidade, o valor arbitrado à condenação. Doutor Júlio, eu vou pedir um pouco da sua paciência e pedir que Vossa Excelência demonstre qual foi o motivo do não conhecimento do recurso empresário. Só um minutinho. Só para orientar o... Claro, só um minutinho. O apelo empresário, por seu turno, não obstante tempestivo, ele não ultrapassa o crivo de admissibilidade, por irregularidade de representação processual, que é suscitada de ofício. Eu estou verificando aqui que o advogado signatário do recurso, Dr. Cristiano Drummond Patrus Ananias, detentor da OAB MG 78403, ele não possui poderes
para atuar como procurador da reclamada. Isto porque fora juntada aos autos pela empresa procuração cuja data de vigência, à época do ajuizamento presente feito, 10 de agosto de 2016, já havia sido expirada, ou caduca, ou ultrapassada. E, conforme se observa as folhas 189, o instrumento de representação estava vigente até 31 de dezembro de 2015. Não se aplica ao caso a segunda hipótese mencionada em referido instrumento, validade após o prazo estabelecido, apenas aos processos que, na data de expiração da validade, estivessem em tramitação, pois, como já informado, o presente feito foi ajuizado em 10 de agosto de 2016. Eu estou verificando ainda que os procuradores constituídos no citado instrumento não correspondem àqueles que constam no documento de subestabelecimento, que está aqui identificado, reportando-se às folhas 190 do processado. Registro mais que não há que se falar em mandato tácito, visto que o advogado signatário da peça recursal não esteve presente em audiência, conforme se verifica das atas que menciono. Desta feita, passou ao completo oblívio da reclamada que a regular representação processual da parte constitui um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, que, inobservado, obsta a análise memoritória da indignação recursal. Quanto ao mais, são também fundamentações nesse mesmo sentido e mantendo, assim, a irregularidade de representação. Esse é o motivo que foi trancado o recurso, Excelência. Obrigado. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, membro do Ministério Público, demais colegas, desembargadores, boa tarde. Só para pontuar, eu gostaria de certificar, salvo engano, o provimento ao recurso da reclamante foi em relação a horas extras no período de gerente, é isso, né? Porque tem um período que ela era compradora, que foi deferido em sentença, e depois eu recorri do cargo de gerente, isso. Correto? Sim, é só para limitar aqui o assunto da sustentação. Bom, senhores, eu queria tratar aqui especificamente o único ponto que foi vencido no recurso, a questão da equiparação salarial. E a ter alguns pontos que eu acho fundamentais aqui para essa questão. A equiparação salarial, ela foi indeferida na sentença sobre o argumento de que não restou demonstrada identidade de funções entre paradigma e a autora. Entretanto, Excelência, eu queria chamar a atenção dos julgadores de que a empresa, ela tratava todos os gerentes de forma igual, ela dava, inclusive, treinamento igual para todos os gerentes, e ela fomentava dentro da empresa uma cultura de que todos deveriam exercer todas as funções, por alguns pontos específicos, Excelência. Aqui, eu queria chamar a atenção para dois pontos específicos, que seria, os gerentes eles deveriam trabalhar em ausências de férias, ou então qualquer tipo de afastamento de algum colega, então, por esse motivo, todos os gerentes deveriam conhecer de todas as áreas. Outro ponto que é relevante é o fato de que, aos sábados, havia um plantão e um rodízio desses funcionários, desses gerentes que trabalhavam sozinhos. Então, esse gerente ele tinha que ter um conhecimento pleno da empresa, de todas as atividades que eram exercidas pelos seus pares, justamente para poder exercer essas funções quando escalado para os referidos plantões. O fato de exercerem as funções trabalhando com produtos diferentes, ao meu ver, isso não é o ponto crucial para poder indeferir a sentença, ter indeferido o pedido de equiparação salarial. Justamente por qual motivo? A gente pode verificar que nos depoimentos das testemunhas fica claro essa cultura da empresa de que todos deveriam fazer tudo, né, e a inexistência de algum treinamento específico para cada setor, seja o setor de limpeza, higiene, perfumaria, seja o setor de eletrodoméstico, bazar, enfim. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção dos senhores é que o paradigma, um dos paradigmas, quando foi demitido,
o setor dele ficou desocupado e ele foi absorvido pela reclamante. A reclamante passou a exercer a função tanto dela quanto do paradigma. Nesse momento, ela absorveu todo o setor e demonstra plena capacidade, perfeição técnica e produtividade para poder acumular essas duas funções, que só foi novamente separada com a contratação do outro paradigma. Considerando também que essa reclamante ela trabalha na empresa há mais de 15 anos, então ela tinha conhecimento pleno de todas as atividades, de todas as tarefas, com muito zelo e muito detalhe específico de cada uma delas. Após essas esclarações, Excelência, eu gostaria de chamar a atenção especificamente para esses 4 pontos, né, de que a recorrente ela tinha treinamento em conjunto dos paradigmas, por política da empresa. A recorrente substituiu os paradigmas em férias, exercia as funções conjuntas de todos os setores aos sábados de plantões, e a recorrente trabalhava ao sábado e também que ela absorveu o setor de bazar quando da demissão do seu paradigma. Esses aspectos, para mim, são o suficientes para poder esclarecer aqui a inexistência de produtividade, perfeição técnica. A diferença temporal já está cristalinamente demonstrada nos autos, e eu peço a mudança do voto, Excelência. Doutor Júlio. Excelência, eu estou trazendo aqui no meu voto, né, a colação todos os adminículos probatórios que sustentam esta concessão das horas extras. É uma fundamentação longa, mas eu estou mantendo e deferindo a parcela prevista no provimento. Data vem. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo e peço desculpas ao doutor Júlio por ter feito ele prestar uma fundamentação. E eu, agora que eu reparei que o advogado é do reclamante, não da reclamada. Não, então peço desculpas a Vossa Excelência por ter tomado seu tempo. Não, que é isso. Doutor Paulo Maurício. Estou de acordo. Então, portanto, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Então, o processo é o 10 da pauta, que é o 10.243-39/2015. Agravante é Quaresma e Mussato Participações Limitada e Lindsteis Nardelli da Silva Soares. E Bia Educação Internacional de Minas Gerais, de Belo Horizonte Limitada e outros. Está escrita para sustentação oral a advogada Maria Luísa Pereira Sá, pela executada agravante. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Excelência. Doutor Júlio, por gentileza, para a leitura da conclusão. 10.243, não é isso? 10.243. Né? Quaresma, não é isso? Isso, perfeito. Eu vou fazer a leitura da conclusão, Excelência. É o seguinte: eu não conheço do agravo de petição interposto por intempestivo e eu faço em arguição de ofício, custos pelos executados, afinal, na forma da lei. Agora sim, se Vossa Excelência puder abrir o voto para informar a doutora o motivo do não conhecimento. Da intempestividade, né? Eu estou observando aqui quais são os prazos de ciência da decisão, analiso os pressupostos. Aqui fala o seguinte: neste norte, friso que a manifestação do documento que eu menciono aqui trata-se, em verdade, de pedidos de reconsideração da decisão já proferida sob o número tal, que está identificado aqui no processo eletrônico, datada de 27 de junho de 2018. E, nessa circunstância, por se tratar de pedido de mera reconsideração, ele não tem o condão de reabrir o prazo, está pulando aqui, Excelência, de reabrir o prazo processual. Peraí que pulou aqui. De reabrir o prazo processual para a interposição do recurso, após o despacho, que eu identifiquei também aqui em documento específico, que manteve a decisão inicialmente proferida, indeferindo os requerimentos formulados na petição, que eu também identifico. Eu estou trazendo à colação, Excelência, 3 julgados desta Corte, nesse mesmo sentido, de que a mera reconsideração não reabre o prazo para a interposição do apelo.
Então, respeitosamente, com esta fundamentação, eu não conheço do agravo em face de sua intempestividade em arguição de ofício. Pois não, doutora, com a palavra. Excelência, eu não consegui abrir o processo aqui nesse exato momento, mas, salvo melhor engano, e aí fazendo de cabeça neste momento, teve a decisão que determinou a inclusão da agravante, no caso, no polo passivo, juntamente com diversas outras empresas, e acredito que pessoas físicas também. Mas, no caso, excelências, nós fizemos manifestação ao juízo, indicando a necessidade de abertura do incidente de consideração da personalidade jurídica, e da decisão que rejeitou esse pedido de reabertura do incidente, que foi apresentado o presente agravo de petição. É por isso que nós requeremos que seja conhecido o nosso agravo, tendo em vista a nulidade do processo. Muito obrigada. Estou mantendo, Otaviano, o voto pela fundamentação dele constante, né? Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo com Sua Excelência, desembargador relator. De acordo, doutor Paulo Maurício. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Muito obrigada, excelência. Boa tarde. Obrigado, boa tarde para a senhora também. Próximo processo é o 27 da pauta. É um rito sumaríssimo, é o 10.736-29/2018. Recorrente é Jane Cristiene de Souza Pereira Costa e Atento Brasil S.A. e Banco BMG S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares, pela reclamante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Júlio, por gentileza, para a leitura da conclusão. Excelência, é um procedimento sumaríssimo. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante e das contrarrazões, que rejeita a preliminar que foi suscitada pela primeira reclamada. No mérito, respeitosamente, eu estou negando provimento ao recurso, mantendo íntegra a douta sentença de primeiro grau em face dos permissivos legais. Doutor, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente da Secretaria Turma, demais senhores e senhora desembargadora que compõem, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária, caros colegas aqui presentes. Trata-se de uma operadora de telemarketing, atendente de call center, e a discussão gira em torno da justa causa que foi lhe aplicada. O que acontece é que a reclamante, que, frises, tinha mais de 5 anos, quase 5 anos, já estava indo para completar o seu 5º ano no exercício dessa função para a reclamada. Teve, no decorrer desses 5 anos, diplomas de mérito, então as folhas 15 e 16 dos autos, por excelência em atendimento. O que acontece é que ela recebeu um chamado, onde o cliente, e isso ficou inclusive provado no depoimento da preposta, é o cliente que escolhe o caminho ao digitar os números para conversar sobre os produtos que ele quer conversar, porque a empresa atende a vários produtos e para cada um há um treinamento específico, isso também ficou claro no depoimento da senhora preposta. E ele insiste com a reclamante por resolver o problema dele, sanar a questão dele com ela, e ela deixa muito claro para ele que ela não trabalha com aquele produto, que é um produto denominado Família Bandeirantes, mas sim com o produto BMG consignado. Isso também ficou claro no depoimento da senhora preposta. Ele insiste, se exalta, fala que vai procurar a justiça, que vai processar, e agride a reclamante, a chamando de vagabunda. Ela, então, reage à agressão e realmente comete uma falta no nosso entendimento ao proferir um palavrão e encerrar a ligação. A discussão que eu quero trazer a essa tribuna é se a falta dela tem gravidade o bastante para caracterizar a justa causa. Porque, efetivamente, é claro que ela não deveria ter agido como agiu. Tratar o cliente, desferir um palavrão para com o cliente, isso está no áudio que foi juntado aos áudios. Agora, não se trata de uma reclamante que começou há 1, 2 meses, ela está há 5 anos exercendo aquela função. A reclamada sustenta que haveriam duas advertências. Nós impugnamos as advertências porque o conteúdo delas é que ela levou ao seu superior ligações, sendo que isso, nós entendemos que é procedimento normal
a partir do momento que o cliente insiste em falar com alguém da instituição. Agora, ainda assim, ainda que fossem válidas essas advertências, nós entendemos que a falta dela poderia ser punida com a suspensão e não com a aplicação da pena máxima, que é a justa causa. Por isso que nós entendemos não foi observado o princípio da gradação na aplicação das medidas disciplinares e data máxima vênia, nós aguardamos pela eventual divergência para descaracterização dessa justa causa. Excelência, como eu adiantei, é um procedimento sumaríssimo. O ilustre advogado já conhece a tese da sentença, que respeitosamente estou mantendo, e estou destacando aqui no voto quais são os aportes probatórios que data vênia eles orientam no sentido da manutenção da justa causa aplicada. Mantenho respeitosamente o voto, mas louvando a brilhante sustentação oral. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo, até porque restou comprovado nos autos, como informado já no voto de Vossa Excelência, que a autora já tinha sido advertida em outras ocasiões sobre a forma como se portava. Então, portanto, nesses quase 5 anos que ela trabalhou lá, ao contrário do que foi sustentado na tribuna, houve diversas informações a respeito do tratamento descortês e fora dos padrões que a reclamada exige para o tratamento dos clientes. Então, portanto, eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Doutor Paulo Maurício. Presidente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Boa tarde. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Próximo processo é o 44 da pauta. É um RO. É o 11.478-89-2017. Recorrente ao município de Juiz de Fora e recorridos José Carlos Martins de Souza e MB Terceirização em Serviço Limitado. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcelo Augusto Pinto de Souza pelo segundo reclamado. Doutor Júlio, por gentileza. Excelência, eu estou conhecendo o recurso interposto pelo segundo reclamado e das respectivas contrarrazões. Eu rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, eu dou provimento parcial ao recurso para determinar a observância, se dirigida à execução em desfavor do tomador de serviço, ao teor do artigo 1º, letra F, da Lei 9.494/97, quanto aos juros de mora, porque nesse aspecto o ente público tem regalia. E mantendo inalterado o valor da condenação. Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator. Na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros da turma julgadora. Não vou me delongar demais, porque eu conheço o posicionamento da turma com relação à questão da responsabilidade subsidiária dos entes públicos. Mas eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência para 2 pontos da sentença aqui, que é o que levaram ao reconhecimento da responsabilidade. No entender da reclamada, nesse caso específico, não restou suficientemente provado e necessário aqui os elementos de convicção e para fins de responsabilização do ente público, data vênia a sugestão de voto do eminente relator. No primeiro trecho, na sentença, logo no início, no 3º parágrafo, a sentença destaca que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, ela é objetiva, porque ela fala que o risco, a responsabilidade é objetiva pela questão do risco do empreendimento do empregador, no caso, a empresa de terceirização. Ora, com relação a esse ponto específico, no que diz respeito aos municípios, isso não se aplica por força do RS 760-931, julgado pelo Supremo e como representativo de controvérsia sobre o tema. Com relação, logo no segundo parágrafo, a sentença ainda entra na questão que o município não fiscalizou a contento a execução contratual e, consequentemente, o cumprimento das obrigações pela empresa de terceirização
e destaca conforme confessado pelo preposto em depoimento pessoal. Ora, excelência, da ata vênia, o preposto não confessou a ata de audiência que não fiscalizou. Muito antes, pelo contrário, ele informou que não haveria prorrogação do contrato de terceirização porque foram identificados problemas com o não recolhimento de FGTS, pagamento de verbas rescisórias. Ou seja, então a sentença ela parte de uma premissa equivocada ao interpretar o depoimento do preposto da segunda reclamada. Portanto, não se desconhece aqui a tese prevalecente número 23, muito aplicado por essa turma, porém, no caso dos autos da ata máxima havendo a sugestão de voto, entende-se que não restou demonstrado aqui os elementos para fins de responsabilização do município, uma vez que o preposto informou que, exatamente, que a prorrogação não aconteceria porque o município identificou o não pagamento das verbas rescisórias e recolhimento de FGTS. Com essas razões é que se pede provimento neste aspecto. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Doutor Júlio. Excelência, eu estou mantendo o voto. A emenda é uma síntese de tudo que foi fundamentado no corpo do mesmo. Ou seja, é a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, né, na terceirização lícita de serviço. Eu estou entendendo que, no presente caso, ficou em controvérsia a figura do município demandado de ser realmente beneficiário do trabalho desempenhado pelo reclamante. E também restou em conteste o conhecimento dos descumprimentos praticados pela fornecedora de mão de obra, além de terem se revelado ineficazes as tentativas de fiscalização do contrato, o que faz aflorar da ata vênia a culpa em vigilando que há uma visa atrativa da responsabilidade subsidiária, ainda que integrante o beneficiário, o ente público, né, da administração, que é o caso do município. Ainda que integrante o tomador do serviço, né, da administração pública. E o que eu estou decidindo está em sintonia com o que foi julgado na ADC 16, pelo excelso STF, e também com a rima na tese firmada no recurso extraordinário 760.931, que é o paradigma do tema 246 da repercussão geral. Eu louvo a sustentação oral, mas da ata vênia estou mantendo a proposta de voto, excelência. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo, até porque, conforme foi falado da tribuna, em que pese a reclamada, o município de Juiz de Fora, não haver renovado o contrato com essa prestadora, durante o período do contrato não se revelou, pelo menos perspicaz, a fiscalização que deveria ter sido feita. Porque ao verificar que os depósitos de fundo de garantia não estavam sendo feitos, ao verificar que tinham parcelas que estavam deixando de ser pagas oportunamente, o município haveria de tomar uma iniciativa. Que a iniciativa qual era? O rompimento do contrato naquela altura. E, de outra forma, reter o pagamento que seria devido pela prestação do trabalho para pagamento dos empregados. Se o município não o fez, deixou para fazer o final, se verifica agora que o município não tem a verba que era destinada para a prestadora de serviço para cumprir com as obrigações que são onerosas e decorrentes do contrato de trabalho que os empregados mantiveram. Então, portanto, eu estou inteiramente de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator, doutor Paulo Maurício. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor. Boa tarde. Próximo processo é o 36 da pauta, que é o 10.961.47/2017. Recorrentes a sindicatos empregados em funerárias, cemitério e congênero do Estado de Minas Gerais e recorrida à Funerária Assistencial Santa Rita Limitada. Está escrito para sustentação oral a advogada Andréia Santos Silva, pelo sindicato autor. Advogada ausente. Não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator.
Próximo, por favor. 24 da pauta é um rito sumaríssimo, 10.671, 88/2018. Recorrente de Grupo Brasil Recursos Humanos Limitada e recorrido Isabel Paulon Ramos e C&A Modas Limitada. Está escrito para sustentação oral a advogada Alessandra Macarum Pereira pela reclamante. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutor Júlio, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Excelência, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela primeira reclamada, GI Grupo Brasil Recursos Humanos Limitada. E no mérito, respeitosamente, nego o provimento, mantendo íntegra a douta sentença de primeiro grau em face dos permissivos legais previstos na CLT. Pois não, doutora, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, relator, boa tarde aos demais desembargadores. Bom, é o seguinte, é importante salientar que a reclamante, ela comunicou, né, o seu estado gravídico às duas empresas que mesmo assim a dispensaram. Ainda que não houvesse comunicação, que não é o caso da autora, a súmula 244 do TST determina que o desconhecimento gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento de indenização. O fato da autora não ter sido reintegrada não retira o direito dela receber as verbas, porque foram os próprios reclamados que não deram essa oportunidade para ela. Falaram para ela que ela não teria direito e ela acatou. É só isso. Por isso a gente queria manutenção da sentença. Entendi o pedido dela, mantive a sentença. Está mantido, então. Mantido. O voto. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo, dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado, doutora. Uma boa Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo número 6 da pauta é um rito sumaríssimo, 10.113/41/2018. Está escrito para sustentação oral o advogado Roberto Agostinho Simões Filho pela primeira reclamada, advogada ausente. Não vejo nenhum registro também de divergência nesse processo, então, portanto, considero mesmo julgado de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Próximo. Processo número 14 da pauta, 10.313/35/2015, é um AP. Agravante, Valdinéia Souza Cordeiro Carvalho e agravado Itaú Unibanco S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Mônica Beatriz Guerra pela exequente agravante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Júlio, por gentileza. Excelência, estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo exequente e do agravo de petição interposto pelo executado. No mérito, eu dou provimento parcial ao agravo de petição interposto pelo exequente para determinar a retificação dos cálculos elaborados pelo perito, com a devida apuração das horas extras, observando-se as diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial deferidas nos autos do processo 00-10730. Eu nego provimento ao agravo de petição interposto pelo executado. As custas são também pelo executado no importe de 44,26, na forma da lei. Esta é a minha proposta de voto, né? Doutora, por gentileza. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente da turma, senhor relator, revisor e terceiro votante. Ficou ainda pendente de alteração da sentença a questão do período do cálculo de liquidação, porque a reclamante, quando ela ajuizou a ação, ela estava com um vínculo ativo, contrato de trabalho em vigor. E a sentença ela foi proferida no dia 23/1/2007. E os cálculos se encerraram antes dessa data, e ela foi rescindir o contrato ainda em 2018. Então, eu peço também a reforma da decisão de primeiro grau para estender os cálculos, pelo menos até a data da sentença. Então, eu peço a reforma nesse sentido também.
Nessa parte, estou observando o seguinte, que a reclamante está alegando aqui, né, conforme foi renovada a tribuna, que os cálculos foram elaborados até janeiro de 2015, quando correto seria observar a data em que foi proferida a douta sentença de primeiro grau, que foi proferida em 23 de janeiro de 2017. Eu, data vênia, não estou provendo o apelo neste aspecto, porque não existe no comando exequendo determinação para observância, quando da elaboração dos cálculos, do período posterior à reintegração do autor em 2016. Verifique-se, como bem pontuado pelo douto juiz de primeiro grau, que foi declinado como período de labor da autora aquele de 1º de maio de 92 a 29 de 1 de 14, limitando-se a condenação ao período de 22 de fevereiro de 2010 até a demissão, considerando-se o pronunciamento da prescrição quinquenal. Com esses fundamentos, eu respeitosamente estou desprovendo o apelo. Eu sou o segundo votante e, acusando o recebimento de memoriais da agravante, eu estou acompanhando integralmente o voto de Sua Excelência Desembargador Relator. Doutor Paulo Maurício. O período está fixado, não tem como alterar. Estou de acordo. Ok, muito obrigada, boa tarde. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência Desembargador Relator. Próximo, por favor. Há uma inscrição feita aqui no 39 da pauta. Um minuto. É o 11.000, o senhor também. 11.111/97/2017. É o 39 da pauta. 39. Recorrentes: Lorena Andrade Fernandes Belo e Resgate Treinamentos Limitado. Recorridos os mesmos e Vale S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Caio Andrade Alcântara pela reclamante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Você fala pela reclamante? Reclamante. Lorena Andrade, Resgate. Pode ler? Falando. Vossa Excelência não me deu a palavra que é guardando. Excelência que banda. Eu sou mal educado. Ué. Ele vai falar e já... Excelência, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante e daquele ordinário interposto pela empresa. No mérito, eu dou provimento parcial ao recurso interposto pela reclamante, para acrescer a condenação, pagamento de horas extras além da 8ª diária ou 44ª hora semanal. Estou provendo ainda, Excelência, para conceder 1 hora extra por dia efetivamente elaborado, em razão da ausência de concessão do intervalo para alimentação e descanso. Ainda provejo para conceder 18 minutos extras referentes ao tempo à disposição, que, entre aspas, aqui é especificado como tempo de espera ou baldeio. E ainda estou provendo para excluir a condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios a favor do advogado da reclamada, o que se estende aos honorários advocatícios a favor do advogado da reclamante, que de igual modo ficam excluídos da condenação da reclamada e da reclamante. Para fins de cálculos das horas extras deferidas, serão observados os mesmos parâmetros já fixados na sentença, inclusive reflexo e divisor 220. Eu estou negando provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada. Em face do provimento concedido nessa instância, estou acrescendo ou majorando a condenação para R$50 mil, correndo as custas adicionais pelas reclamadas no importe de R$1.000. É a minha proposta de voto. Pois não, doutor.
Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, ilustre relator, demais embargadores, representantes do Ministério Público e caros colegas. A única questão que eu tenho que sustentar nesse momento é relacionada aos minutos que antecediam e sucediam a jornada de trabalho. Nesse caso, o 12 juiz de Nova Lima, da Vara do Trabalho de Nova Lima, entendeu que, pelo fato dos cartões de ponto terem alguns minutos elásticos na entrada e na saída, não devia ser deferido esses minutos que antecediam e sucediam a jornada. Ocorre que houve perícia no processo, uma perícia que indicou, abre aspas, considerou o horário de chegada ao registro de ponto às 18h39, que daria, portanto, 21 minutos antes da jornada, e que a saída se dava a partir das 7h20, mais 20 minutos depois da jornada. A gente está falando de uma mina na região de Nova Lima, sendo que entre as margens da rodovia e a mina de exploração da Vale não tem transporte público, como também foi identificado pelo perito. Então, por isso que eu espero que seja, então, aplicada a tese prevalecente número 13 do TRT, que informa que são devidos os minutos que antecedem e sucedem a jornada em locais que não têm acesso ao transporte público. Esse é o caso, com base na perícia e também com base em todas as testemunhas que foram ouvidas no processo. Foi uma do reclamante e uma da reclamada. As duas, o Igor e a Cíntia, também confirmaram esse tempo que antecedia e sucedia a jornada. Então, é só isso que eu espero que seja diferente da proposta de voto do relator. Muito obrigado. Nesse aspecto, excelência, eu estou observando o seguinte. Primeiramente, ressalte-se que, de acordo com a prova pericial coligida ao feito, constatou-se que, durante o período analisado, 18 de julho de 2015 a 22 de setembro de 2016, houve labor extraordinário em minutos que antecedem e sucedem a jornada diária em escala de 12/36, superiores a 10 minutos diários permitidos pela legislação trabalhista. Não obstante, constatou o perito que houve o escorreito pagamento de horas extras em todos os meses laborados, incluídos, nesta apuração, os minutos residuais em que a reclamante ficou à disposição da empresa. Assim, respeitosamente, que pese a brilhante sustentação feita da tribuna, relativamente aos minutos residuais, eu não diviso espaço aqui para a concessão das horas extras postuladas em prol da reclamante. Quanto ao mais, eu já adiantei o provimento, excelência. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo. De acordo, presidente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigado. Terminadas as sustentações nessa sala, passaremos à sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. Chegou? Não. Já conheço de longa data. Apresenta ele para nós. Longa data. Processo 23 da pauta, 11.236/85/2016. É um RO. Recorrente Carla Medeiro Pinheiro, Itaú Unibanco S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Joana Vasconcelos Praeiro Leite Mendes, pela reclamada. Boa tarde. Boa tarde, excelente. Pelo reclamado, que é o Unibanco, né? Doutor Paulo, por gentileza. Eu estou... Ainda é... Não, é do doutor Paulo. É Paulo Maurício. Desculpa. Pode. Já tanto voto. Animou, né? Só tomou conta da pauta. Estava junto com o meu. Desculpa, estava junto. Pois não, doutor Eu estou conhecendo os recursos ordinários apresentados pela reclamante, reclamado, numero nego provimento ao recurso do reclamado e dou parcial provimento ao apelo da reclamante para crescer a condenação. Pagamento das seguintes verbas: horas extras elaboradas além da 8ª diária ou 40ª semanal,
conforme jornada de trabalho fixada, mantidos os reflexos e critérios de apuração estabelecidos na sentença para as horas extras intervalares. Defiro também prêmio mensal Agir APJ e Agir GTE APJ de março de 2010 a agosto de 2013, considerando o percentual de 64% da remuneração da reclamante, amiga de comprovação de qualquer outro valor, e pela natureza salarial e habitualidade, reflexo em aviso, férias como terço, horas extras, 13º salário, fundo garantia 40%. Mantido ainda o valor da condenação compatível. Pois não, doutora, com a palavra. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos os desembargadores, demais colegas que ainda estão aqui presentes. O Itaú Unibanco, ele tem um sistema muito coeso de controle de ponto. Eu falo isso por ser, inclusive, uma funcionária do banco. O controle de ponto do banco, ele tem inúmeros acessos, o funcionário do banco tem inúmeros acessos a portais de clientes e que eles só são acessados quando o ponto está devidamente batido. Outra coisa, cada agência possui um sistema de alarme. O alarme ele é acionado toda vez que o vigilante vai embora. Não fica ninguém na agência sem o vigilante. Esses cartões que marcam o horário de entrada e saída do alarme, ele também foi colacionado aos autos. Agora, vejamos, eu tenho um controle de ponto não britânico que mostra elasticidade em muitos dias de labor, com o devido pagamento de horas extras ou compensação. Eu tenho um sistema de alarme, eu demonstro cabalmente, inclusive pelo próprio depoimento da reclamante, que após batido o ponto, o sistema trava, ela deixou isso muito claro no depoimento dela. Então, eu tenho 3 meios de prova do controle de ponto fidedigno do banco. Ainda assim, o controle de ponto do banco, sistematicamente, vem sendo pleito dos reclamantes em relação à não fidedignidade. Ora, Excelências, a gente tem que entender que o meio de prova que a reclamada tem é o controle de ponto, é o acesso restrito ao portal, é o acesso restrito aos meios de comunicação. Ainda assim, vem uma testemunha que abarca tão somente o período já prescrito e uma outra testemunha da reclamante que em nada corrobora com os argumentos da inicial. Entendo, data máxima vênia a proposta de voto do ilustre relator, que o ponto do banco é fidedigno. Então, eu vou bater apenas em relação ao ponto, as horas extras além da 8ª, até porque as horas extras 7ª e 8ª, ela mesma renunciou, sabendo que um gerente realmente tem a sua fidúcia. E peço a vênia para discordar da sugestão de voto do relator e pedir a mudança, por favor. Talvez a empresa tivesse juntado todos os cartões de ponto, facilitaria. Período de 2010, fevereiro até setembro de 2013, não tem um cartão de ponto nos autos. Além disso, a prova testemunhal fala em sentido contrário, que havia uma determinação do gerente para que não registrasse devidamente o horário de saída. Daí a proposta, que está mantida. Data vênia da sustentação. Doutora Luciana. Estou de acordo. Doutor Júlio. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Muito obrigada, Excelência. Tenham um bom dia. Obrigado. Terminadas as sustentações orais nesta sala, passaremos à sala de 14.6, cuja relatora é a excelentíssima juíza convocada, Luciana Alves Viotti. O primeiro processo é o 8 da pauta, aliás, só tem um, né, com sustentação. É o 11.515.33/2017. Recorrente, Construtora Liderança Limitada e requerente, né? Construtora Liderança Limitada e requerido, Flaviano Alberto Filho.
Está escrito para sustentação oral o advogado Bruno Martins Miranda de Assis, pela reclamada. Requerente. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde. Doutora Luciana, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Eu estou extinguindo o processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485, do CPC, por faltar autora interesse recursal. Aqui, explicando, houve julgamento, esse processo tinha por objeto a concessão de efeito suspensivo para o recurso ordinário, que foi julgado em maio de 2018. Portanto, aqui já não há mais razão para qualquer provimento. Senhor presidente, demais jogadores, citar uma questão que gerou uma dúvida do voto, no sentido de que houve recurso, né, do autor e, salvo engano, estava a liminar até o trânsito em julgado da ação, por isso que foi mantida para, senão, se vier a ter alguma alteração, né, teria que... Mas aqui o objeto do recurso, ou do pedido... foi dado provimento. É exatamente a suspensão ou dar efeito suspensivo para o recurso ordinário, que foi julgado. Então, não há mais que se falar em suspensão dos efeitos desse recurso, né, dado que, inclusive, já foi interposto recurso de revista. E quando eu examinei na tramitação deste... Vossa Excelência tem razão, porque o processo pede a suspensão dos efeitos enquanto o recurso não for julgado, e o recurso já foi julgado. Já foi julgado. Então, portanto, não tem objeto. Doutor Júlio, desculpa eu ter passado à sua frente. Inteiramente de acordo, senhor. Eu também. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, a juíza convocada, relatora. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Os embargos de declaração, não há nenhum registro de divergência, então, portanto, eu considero todos os embargos julgados de acordo com os votos dos eminentes magistrados prolatores. Uma inscrição ainda que é do doutor Elias, que ainda não chegou, né? Não está aqui ainda. Então ele vai aguardar. E até... da sala da doutora Luciana só tem um 9. Aí julgo que tem uma divergência, o senhor quer não, julgar mas aí agora? tem os não, outros né? todos que têm divergência, nós não podemos voltar. Tem pouquíssimos. Vamos dar uma paradinha para o nosso lanche.